a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti a tempestade declara: nada, Senhor, somos sobre a rocha que és tu, Cristo. Não vão roubar a minha fé. Em ti a tempestade, vai! A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti a tempestade, vai! A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, 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 em ti, Senhor. Nada nos separará do teu amor, Senhor, que está em Cristo. Nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez, nem o porvir, nem a morte, nem a vida nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estamos ligados a Ele, conectados com Ele. A nossa vida é dele, a nossa vida é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. São todas as coisas. E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus, em ti, em ti, meu Deus. Oh, Senhor, obrigado, Pai, porque não são as circunstâncias que definem a nossa vida. O Senhor já nos convenceu pelo Teu Espírito quem somos, quem é o nosso Pai, quem é o dono das nossas vidas. Diabo, você chegou atrasado. Eu já fui convencido pelo Espírito de Deus. Diga: eu já fui convencido. O Espírito de Deus que habita em mim já disse para mim que eu sou filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus com fervor. Você pode exaltar o nome do Senhor com fervor. Você pode dizer algo para o seu Pai essa noite com fervor. Ele é o dono da sua vida. Deixa a sua vida pautada na palavra dele. Se renda a Ele, obedeça a Ele, irmão. Oh, aleluia. Vai sentando devagar, irmão, para o som não se perder. Aleluia. Deus é muito bom, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho vontade de continuar, irmão, mas se eu continuar, eu vou estar em desobediência. Amém? Existe um propósito essa noite aqui da parte de Deus para as nossas vidas. Eu sei que você já foi alcançado pelos louvores, mas você vai ser alcançado pela palavra também. Quantos creem assim? Aleluia. Obrigado, irmãos. Vocês são uma bênção, viu? Você pode dar salva de palmas para os meninos da música? Aleluia. Obrigado aí pelos visitantes, mais uma vez, né, de primeira viagem. Glória a Deus. Isso é muito bom. Tá todo mundo bem? Isso é importante. Queridos, vocês viram aquele vídeo lá no início, né? Ali foi praticamente um relatório que a gente fez do nosso segundo evangelismo, ok? Então o propósito nosso, irmão, como crente, é alcançar o perdido. Estão comigo? Então tudo que a gente for fazer é em prol de alcançar o perdido. A nossa linguagem tem que ser para alcançar o perdido. Amém? Não adianta nada você chegar lá falando que você é a justiça de Deus, você é a nova criatura e você está assentado à destra do Pai nas regiões celestiais. Eles não entendem essa linguagem. As coisas do Espírito são discernidas espiritualmente.
Então, para ter esse discernimento, tem que nascer de novo. Então, depois do nascer de novo, aí a gente vai ensinar que eles agora são nova criatura, justiça de Deus, e por aí vai. Amém? Então, a nossa linguagem para alcançar o perdido é aquilo que eles precisam ouvir, que são pecadores e precisam se arrepender. Estão comigo? Então, abre a tua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2. Os meninos literalmente estavam lá ontem. Quem tem fome e sede, vem até mim. Ele estava com a águazinha lá, distribuindo no meio do povo. Estratégia, foi muito bom. Mais uma vez eu quero justificar a minha ausência no evangelismo por conta da escola de ministro, amém, irmãos? Mas ontem, por coincidência, foi no dia da nossa aula de consagração. Quando acaba a aula normal, a gente tem mais um tempo, praticamente 2 horas. Então, saímos de lá mais de 9 horas. Então, não foi possível. Mas eu acredito que no próximo vai ser, ok? Então, todo mundo aí com suas Bíblias abertas. Podemos ler. Filipenses 2. Filipenses 2, verso 4, irmão. Esse texto é conhecido bastante. Amém? Diz assim, irmão, o texto, ó. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus e que o apóstolo Paulo está dizendo que quer que nós tenhamos o sentimento? Ele vai dizer no versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmão, quando o apóstolo Paulo, ele declarou essas palavras, isso aqui é uma carta, amém? Ele não estava falando pessoalmente para as pessoas, ele escreveu uma carta para esse povo. E quando você vai ler o primeiro capítulo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele vai falar que a sua prisão estava trazendo até alegria para ele, porque ele não estava sendo preso por qualquer coisa, ele estava sendo preso porque ele estava insistindo em pregar o evangelho de Cristo. E isso para ele era uma honra, irmão. Eu falei na quinta-feira aqui, eu estava pregando sobre aquele texto lá de Atos 16, quando aquele carcereiro foi alcançado, e a sua família também, que Paulo foi considerado ali um preso de alta periculosidade. Ele foi levado para a cadeia, foi levado para o interior da cadeia e, não por satisfeito, ele ainda estava acorrentado. E aquele local onde ele estava era um local onde só iriam os bandidos ou os marginais de maior periculosidade, de alto risco. Aqui nos nossos dias atuais, nós temos cadeias federais, que nessas cadeias federais só vão presos de alta periculosidade, só aqueles caras mesmo que não pode perder o olhar dele um instante. Eles estão em cadeias, é monitoramento 24 horas, é uma atenção maior para as cadeias federais do que as cadeias comuns. É assim, Arnaldo, você que é da área? E naquela época, Paulo ele estava numa situação como essa, ele estava em uma cadeia de prisão máxima, acorrentado no cárcere interior. Mas qual foi o crime que Paulo cometeu? Ele não roubou, ele não matou, ele não era chefe de facção, ele não era traficante, ele não era estrupador, ele não era nada disso. O crime de Paulo era porque ele estava pregando o evangelho, irmão. E o evangelho liberta, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, naquela época lá, fazendo uma recapitulando, Paulo, ele acabou com um empreendimento de algumas pessoas. Existia uma mulher que ficava adivinhando as coisas da vida do povo.
Só que ela trabalhava para diversas pessoas. Então, a cada hora era um serviço prestado para uma pessoa. E ela dava lucro para essas pessoas. Ela era uma escrava dessas pessoas, além de ser uma escrava de Satanás. E quando ela começou a dizer, olha, eis aí os pregadores da fé, né, os filhos dos Deus Altíssimo, esses aqui estão pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Talvez, se fosse algumas pessoas nos nossos dias, talvez até se orgulhassem por alguém estar reconhecendo quem eles eram. Mas ele, pelo Espírito, entendeu que aquilo ali era um espírito de adivinhação, que, na verdade, ao invés de proporcionar o avanço, ia fazer com que barrasse. Então, quando ele entendeu que aquilo ali era uma investida do inimigo, ele repreendeu aquele espírito, expulsou aquele espírito de adivinhação, aquela mulher foi livre e o lucro daquele povo acabou. Aí, o que foi que causou nele? Revolta. Esses homens têm que ser presos. Não dá certo esses homens aqui com essas histórias de Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta. Esse negócio de evangelho vai acabar com o nosso meio de vida, a gente vai deixar de prosperar, vamos empobrecer, tem que dar um jeito nesses caras. E foi aí que ele foi preso, foi açoitado, acorrentado, né? Eles tinham uma direção deles de ir para um canto e o Espírito Santo impediu por 2 vezes deles irem. Até falei sobre isso. Como é que pode o Espírito Santo impedir alguém de fazer a obra do Senhor, né? Só que existia um propósito maior e mais imediato. Eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito disse que eles fossem para onde? Em uma visão, passa a Macedônia. Existia alguém clamando por socorro, existia ali algo que tinha que ser imediato. E quando você lê o texto de Atos, você vai ver que, quando ele diz, passa a Macedônia, né, que pessoas estavam clamando, você vai ver que o carcereiro e a sua família era quem estava naquela visão para ser alcançado. Mas só que isso não foi só eles que foram alcançados, não foram só eles. Você vai ver que quando eles estão na cadeia, que eles começam a louvar, a Bíblia diz que toda a cadeia ouvia ele louvando e adorando a Deus. Eles estavam em um cárcere interior, privado, mas a cadeia toda ouvia ele louvar. E quando aquelas portas, aquelas paredes racharam, aqueles portões caíram, o carcereiro, tendo a percepção daquilo, ele achou o quê? Que todo mundo tinha fugido. Aí ele puxa a espada para tirar a sua própria vida, porque quando um preso fugia, irmão, de uma cadeia daquela, ele tinha que se responsabilizar. E se ele não se responsabilizasse, dar conta, ele tinha que pagar com a própria vida. Agora, tu imagina só ele pensando que uma cadeia toda fugiu. Ele disse, eu vou logo tirar minha vida aqui, que eles não vão nem atrás da minha família. E Paulo disse imediatamente, não faça isso, está todo mundo aqui, ninguém fugiu, porque os outros poderiam aproveitar. Porque o foco era Paulo e Silas. Mas os outros presos poderiam ter aproveitado daquela circunstância, né? Então, nada a ver com Paulo e Silas, eu vou aproveitar aqui a ideia, eu vou correr, eu vou fugir. Mas, irmão, eu entendo que quando eles estavam louvando a Deus e adorando a Deus, aquela unção que invadiu aquela cadeia, eles foram impactados. Ao ponto de mudar, meu irmão, o curso. Se eles pensavam em fugir, de ganhar um pino por aí, sei lá, mudou. Por causa daquela unção, eles permaneceram. E aí Paulo vai ministrar sobre a vida daquele carcereiro, fala aquela palavra que eu disse que aquilo não é uma promessa. Quantos entendem que não é uma promessa? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Alô? Não é uma promessa, irmão, é uma posição. Crer no Senhor, irmão. Crê com o coração, confessa com a boca. E ele creu. Você vai ver no texto, não quero ir para a vou perder tempo aqui. Mas ele foi para a casa da família, ministrou para a família recebeu a palavra e depois eles foram até batizados. Então toda a família ouviu a palavra e foi salva. Então isso, meu irmão, vinha impactando aquela época. Quando Paulo estava preso aqui, foi porque estava pregando o evangelho. E quando ele estava pregando o evangelho aqui, ele soube que tinham pessoas que estavam pregando o evangelho de boa vontade, com coração, com determinação, querendo dar continuidade, tipo assim, Paulo está preso, mas nós vamos continuar, não pode parar não. Mas tinha gente que estava pregando o evangelho, rapaz, sobre aí, Paulo está preso, a gente tem que ter cuidado com esse negócio de falar de Jesus aí. Tu viu o que aconteceu com ele? Ele é o chefe, imagina com a gente o que vai acontecer, né? Então tinha gente pregando o evangelho desse jeito, tinha gente pregando de boa vontade, sabe, motivando, mas tinha pessoas pregando o evangelho e colocando medo nas pessoas. Aí eu te digo, irmão, você pregar o evangelho colocando medo nas pessoas, quem vai aceitar Jesus? Com medo.
Se prender o líder, que dirá de nós? Então, Paulo aqui, quando ele estava escrevendo, você pode ler depois, eu não vou ler agora, mas você pode ler no capítulo 1, do verso 12 em diante, você vai ver Paulo falando sobre isso. Ele preso, mas alegre, e fazendo essas correções. Ele diz assim, ó, no versículo 13 do capítulo 1, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E no 14 ele vai dizer, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, muitos, diga, não eram todos, diga, eram muitos, mas não eram todos. Ele diz, muitos tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, sem receio. Sabe assim, não importa se Paulo foi preso, meu irmão. Se eu for preso por causa do evangelho, amém. Estou dizendo que vai acontecer com você, não, irmão. Estou dizendo o que a Bíblia está falando. Estou dizendo que você tem que fazer dessa forma. Estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Então, tinha pessoas que tinham o mesmo prazer e a mesma alegria de ser preso por causa do evangelho. Pessoas que estavam na mesma pegada de Paulo, dizem, meu irmão, se acontecer comigo, ó, está tudo certo. Ser preso por causa do evangelho, está tudo certo. Eu alcançando pessoas, meu irmão, se eu alcançar 10 pessoas aqui, eu for ser preso, eu creio, essas 10 pessoas que estão aqui vão semear mais pessoas, que elas, se elas forem presas, as que ele semeou, vai semear mais, e esse evangelho vai alcançar pessoas. Então, era desse jeito que estava acontecendo. Mas Paulo ele vai dizer o seguinte também, ó, é verdade, é que também alguns pregam Cristo por inveja e contenda. Olha só, irmão, as declarações do apóstolo Paulo, pessoas da igreja. Paulo não estava escrevendo para ímpio, irmão. As cartas é para a igreja, para quem é crente. Então, ele estava escrevendo aqui para crente, que tinha crente, falando de Jesus, com inveja e contendendo com os irmãos. Meu irmão, quem prega o evangelho por inveja, em contenda, vai impedir, irmão, o avanço, a velocidade daquilo que a gente tem para fazer. O Jesus vai dizer uma certa feita que aqueles que não juntam com ele espalham. Nós não somos daquele que vai bagunçar, nós somos daquele que vai juntar, irmão, e fazer tudo certinho. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos no mesmo corpo, servindo ao mesmo Deus, o mesmo Senhor. Não importa, meu irmão, a habilidade que eu tenho, a que você tem, eu não posso ter inveja disso. Às vezes tem pessoas que têm uma habilidade, irmão, de falar de Jesus de uma maneira tão assim, extraordinária. Tivemos aqui, acho que esse ano ainda, o missionário Jussier, e quando terminou o dia que ele estava pregando aqui, a gente foi fazer um lanche com ele. E no momento que a gente estava fazendo esse lanche, a gente estava naquela, decidindo se ia para um canto, se ia para o outro, etc. e tal, nós vamos para tal canto. E quando foi no final do lanche, apareceu um rapaz lá, e ele estava pedindo uma ajuda para comprar uns remédios, ele entrou, começou a falar de Jesus, daqui a pouco ele ganhou o cara para Jesus. E começou a falar de cura para ele, ó, o que Jesus tem é muito mais do que o dinheiro que você está querendo para comprar esses remédios. Rapaz, eu vi assim uma unção tão poderosa, que a gente fica, mas tem gente que quando vê isso, irmão, por incrível que pareça, salta dentro das pessoas uma inveja. Ao invés de se alegrar, de pegar junto com aquilo dali, sabe, de estar ali intercedendo, pôr nas mãos, está com aquela coisa de inveja, de coisa que não é de Deus, irmão. Mas, infelizmente, tem no meio dos crentes, porque Paulo está dizendo que tem, irmão. Um evangelismo como esse, por exemplo, que a gente está fazendo, tivemos esse tempo todo aqui, mas agora a gente está começando a fazer isso, porque pessoas estão se disponibilizando para fazer. E a gente não vai começar, irmão, fazendo de forma perfeita, não. Vai ter alguns erros nossos, irmão, vai ter. E aí eu não posso ser o cara que vai atrapalhar o negócio, não. Sabe, chegar, o primeiro evangelismo é você ver o evangelismo, mas, rapaz, vai logo uma crítica, pá. Aí as pessoas que estão empolgadas ali, é como se você jogasse um balde de água fria nos irmãos. Vamos pegar junto, está errado, vamos corrigir. Vamos ajudar, irmão. O propósito aqui da gente é o mesmo, é ganhar pessoas. Ninguém está aqui querendo encher essa casa de pessoas para dizer que a nossa igreja é uma igreja que tem muitos membros, não. Não é isso, irmão. Nós temos que povoar é o céu.
Se você ganhar alguém para Jesus, e você conseguir trazer para a sua igreja, glória a Deus. Se você não conseguir trazer para a sua igreja, direcione, irmão, para estar em algum canto, sabe, congregando, sabe? Não manda para uma igreja perto da casa, manda para uma igreja perto da Bíblia. Porque tem essas pessoas que querem a igreja perto de casa, né? Tem aquela pessoa que quer só atravessar a pista e tem a igreja do outro lado. Mas quando você vai ver, não prega a verdade, não prega a palavra. Às vezes por ignorância, às vezes por falta de entendimento, porque foi ensinado errado. Mas eu te digo, irmão, vai para uma igreja que está perto da Bíblia. Se for preciso pegar Uber, pega. Se for preciso pegar um trem, pega. Mas vai para a igreja que está perto da Bíblia. Estão comigo? Aí ele continua, ó, mas outros também pregam por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa, Paulo vai dizer, o que importa? Contudo que Cristo seja anunciado, de todas as maneiras, ou com fingimento ou em verdade. Nisso eu me regozijo e me regozijarei ainda mais. Porque eu sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração. Você começa a entender, irmão, por que Paulo estava dizendo que o nosso sentimento tem que ser igual ao de Cristo. Porque Cristo não tinha inveja. Cristo não estava contendendo com ninguém. Não estava em contenção com ninguém. A vontade de Jesus Cristo é a vontade de Deus. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Você consegue perceber que a salvação é muito boa, mas Deus não está interessado só que você seja salvo, mas que você avance, que você cresça, que você tenha entendimento, que você desenvolva essa salvação. Há todo um pacote, irmão. Então essa era a vontade de Jesus Cristo, e o que Paulo estava dizendo era isso, meu irmão, o sentimento de vocês tem que ser igual ao de Jesus. Eu sei que vai ter a pregação por causa da inveja e da contenda, vai acontecer, Jesus vai ser pregado. Não quero que seja assim, mas vai acontecer. Mas vocês que estão comigo, pegando junto, faça como Jesus fez. Alô? Se eu bebo no copo, se eu bebo na garrafa. Então, por isso que Jesus estava dizendo isso. Algumas versões, irmão, vai dizendo esse texto aqui, eu não sei se você pensa assim, eu respeito, tá bom? Mas tem algumas versões, no versículo 7, que diz assim, ó. Em algumas versões vai dizer, acho que é NVI, não sei se é NVT, vai dizer que Jesus o quê? Estou falando da versão, certo? Que Jesus esvaziou-se. Mas eu não acredito que Jesus esvaziou-se, irmão. Porque se Jesus esvaziasse, ele deixava de ser Deus. E Jesus nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de ser homem. Ele foi 100% homem e 100% Deus. E o 100% homem dele nunca interferiu na divindade dele. Por isso que nessa versão diz que ele fez a si mesmo sem nenhuma reputação. Ele não quis utilizar da sua glória. Seria muito fácil, irmão, Jesus vir à terra somente como Deus para querer nos ensinar um estilo de vida que divinamente é fácil, mas humanamente não é. Então ele precisou deixar a sua glória, não quis usar ali, ele não esvaziou, ele não deixou de ser Deus, mas ele tinha que se posicionar como nós, cara, porque o exemplo que ele tinha que dar era para nós, embora nós sejamos pessoas espirituais, que possuímos uma alma e habitamos no corpo, mas ele precisava nos ensinar como nós iríamos viver, só como divino, era fácil, porque ninguém é divino, diga, eu não sou Deus, aprendi isso hoje, eu não sou Deus. Então eu não sou onisciente, eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, eu não estou nos mesmos lugares ao mesmo tempo. Amém? Não sou soberano. Então eu não sou Deus. Eu sou a imagem e semelhança dele. Mas os atributos dele, tocante à sua soberania, ninguém é. Então era necessário que ele se assemelhasse. Por isso que ele vai dizer, apóstolo Paulo, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Houve em Cristo, o Filho de Deus. Meu irmão, eu sempre cito essa passagem. Jesus estava no Getsêmani, nos últimos momentos da sua vida, quase para ser ali entregue. E a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. Quem lembra dessa oração? Ele orou por 3 vezes. Ele disse, Pai, todavia afasta de mim este cálice.
sem que eu beba. Olha só, o que isso demonstra para você, irmão? Uma vontade que ele tinha. Concorda comigo? Mas ele era Deus, mas também era homem. Então, o lado homem, Jesus disse, eu não quero. Afasta de mim este cálice sem que eu beba. Mas, Pai, todavia, não seja como eu quero. Seja feito a tua vontade. Orou, não ouviu Deus, meu filho, eu tenho compaixão. Não, você não vai ver a Bíblia em nenhum momento falando que Deus respondeu alguma coisa para ele. Um silêncio. Ele volta, vai diante dos discípulos, os discípulos estão dormindo, os 3 mais próximos, porque ele deixou, fica aqui enquanto eu vou orar, vigia. Chegou os irmãos dormindo, nem 1 hora os irmãos conseguiam vigiar. Andar com Jesus e tudo mais, hein? E nós, hein? Aí Jesus volta a hora, a mesma oração, a Bíblia diz que era a mesma oração, não mudou nada, não teve acréscimo. Ele, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Mas, Pai, todavia seja feita a tua vontade. Isso é ensinamento também, irmão. É ensinamento porque às vezes a gente acha, nós somos ser espiritual. O teu espírito, irmão, ele vai sempre se inclinar para fazer a vontade de Deus. Não tenha dúvida, ele quer fazer porque ele nasceu dele. É uma nova natureza. Mas você precisa entender que existe uma alma que está num processo diário. E essa alma, irmão, ela te atormenta todos os dias. Mas se tu estiver aqui, aí a alma velha, ela se dobra, irmão. Porque a Bíblia ensina que por essa palavra a nossa mente é renovada. Mas todo dia tem, irmão. Jesus vai lá, vê os discípulos todos dormindo de novo. Nem por 1 hora vocês podem vigiar. Volta, vai orar a mesma oração 3 vezes. No mínimo 3 horas de oração Jesus teve ali, né? Orou, viu que não teve uma resposta de Deus, como às vezes a gente quer uma resposta imediata, né? Vai buscar em Deus algo e não tem a resposta imediata. Mas a minha vontade aqui, se Deus não falou, é porque eu posso avançar aqui. Se precipita, faz coisa, der errado, aí culpa Deus, irmão. Jesus não sabia que a vontade de Deus era que ele passasse por aquilo, então o silêncio de Deus para Jesus foi uma resposta. Você precisa, filho, passar por isso. Porque se você não fizer, eu não teria vocês aqui. Então Jesus demonstrou ali uma vontade como um homem de não passar por aquilo. Por isso nós temos que ser igual a Jesus, o homem. O verbo encarnado. O verbo que se fez carne, habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, João, quando ele narra, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio para os que são seus, os seus o rejeitaram, mas todo quanto o receberem, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Por quê? Porque você recebeu. Então, a natureza de Deus está dentro de nós, mas existe uma natureza ainda na alma que fica tentando nos tirar o foco o tempo todo, irmão. Inveja. Quando você vai ler o livro de Gálatas, capítulo 5, você vai ver lá o que é obra da carne e obra do Espírito. Então ele estava escrevendo para crente também, irmão. Crente com inveja. Crente contendendo. Crente falando mal um dos outros. Eu te pergunto, se é a vontade de Deus para as nossas vidas? Não, irmão. A nossa atitude tem que ser como a de Cristo, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo sem nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Nós somos filhos, somos amigos de Deus, mas somos servos. Eu não reconheço ele como meu Senhor. Se ele é meu Senhor, eu sou servo. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de falar essa palavra, né? Principalmente o povo da fé tem dificuldade de falar essa palavra. Mas é bíblico, irmão. Quando a Bíblia fala que você é servo, não está te botando na última categoria de filho de Deus, não. Jesus mesmo disse, olha, aquele que quer ser o primeiro, seja servo. Aí os pessoas querem sentar à direita de Deus, aquela discussão toda. Por causa de uma discussão besta dessa, os caras não conseguiram expulsar um demônio. Quem lembra dessa passagem? Que eles vinham discutindo o caminho, não, eu sou o maior, não, o maior sou eu. Não, mas minha mãe vai orar com ele, vai falar com ele, quem vai ser o maior sou eu.
Aí quando chega lá na frente, uma pessoa para expulsar o demônio do filho, ninguém conseguiu. Nenhum conseguiu expulsar o demônio. Aí a gente só vai para aquele lado, né? Não, é porque tem pouca fé, né? Tem que jejuar mais. Mas não, irmão, nem é aquilo que está falando o texto. Pode ler o texto em contexto todinho. Os caras não conseguiram expulsar o demônio, porque a mente do cara estava em querer saber quem era o maior. Enquanto a necessidade era a outra, irmão. Aí Jesus precisa ensinar para os caras que quem quer ser o maior servo, aí bota os caras, começa a lavar os pés dos caras. Assim, ó, vocês querem ser primeiro, seja assim. O mestre lavando o pé do povo, para mostrar que quem quer ser o primeiro tem que ser assim, servo. Servir, ele disse, eu vim para servir e abençoar, irmão. Era ele que era para ser servido por nós, mas ele deu o exemplo de ser servo. Então não é pecado você dizer que é servo, não, irmão. Você é filho, você é justiça, você é nova criatura, você está à destra do Pai, você é a nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, mas não esquece que tu também é servo, porque tu serve ao Senhor dos senhores. Em nós tem que ter esse tipo de sentimento. Orgulho, soberba, não combina conosco, irmão. O provérbio vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, queda. Você só é alguma coisa porque Cristo foi por você primeiro. Nada é com a sua força. Estão comigo? E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Morte de cruz é uma das piores mortes que existem. Porque quem era pendurado no madeiro denunciava para quem via que aquela pessoa era uma pessoa maldita. Eu pergunto para você, Jesus era maldito? Jesus era o Filho de Deus, irmão. Mas ele tomou essa posição por causa de mim e de você. Ele assumiu a nossa culpa. Ele se tornou maldito no nosso lugar para te tornar uma bênção. E por causa dessa atitude de Jesus, por causa dessa atitude de Jesus, de ser obediente, a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira. Olha só, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Olha quando é que Jesus recebeu o nome que é sobre todo nome. É o que a Bíblia diz, Paulo está falando. Está dizendo o motivo por que ele tem esse nome. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Sobre a AIDS, sobre o câncer. O que você imaginar, irmão, que humanamente falando não tem jeito. Contra a leucemia, sobre qualquer coisa, meu irmão. Esse nome está acima. Tem uma música do Eliezer que eu amo, que é acima de todo principado, de todo domínio e poder, rei no nome de Jesus, nome de Jesus. Quem canta sempre faz essas coisas, né, irmão? Desculpe aí, vamos continuar. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos, para que ao nome de Jesus todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. Todos os joelhos que estão no céu, querubins, serafins, os que foram com Jesus. Na terra, a igreja, o povo, o ser humano, até os ímpios, vai ver, como vai dizer o texto. Debaixo da terra, os demônios vão reconhecer Jesus, vão se dobrar. Isso aqui é profético, mano. Vão se dobrar, se ajoelhar diante de Jesus. Vai dizer, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
Todo mundo, meu irmão, sem exceção, no céu, na terra e no inferno, vão reconhecer Jesus como o Senhor, porque Ele foi obediente. Ele foi o único homem que não pecou, o único ser que nunca pecou. Não houve nada, nenhuma acusação. Sabe, aquelas acusações, quando ele foi preso, era tudo falsa. Não tinha nada que sustentasse. Ele foi impecável. Ele conseguiu nos ensinar. Rapaz, Jesus, ele passou um tempo, sabe? Quando você vê Jesus saindo das águas, ele vai para o deserto. Meu irmão, no deserto não tem nada, só tem areia. Sequidão. E ele conseguiu vencer Satanás naquele lugar. Aí você vai ver o contraste, Adão no paraíso, cercado de frutas, tudo perfeito, o pecado nem existia ainda. Aí ele não se deu por satisfeito, aí Deus vai, bota uma mulher para auxiliar, para ficar ao lado dele, ele merece uma mulher, vou dar uma mulher para ele. E assim, com tudo que ele tinha, com a perfeição, o sopro de Deus, porque ele era um boneco, a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas, ele teve fôlego de vida, uma porção de Deus colocada naquele homem, mas juntamente com isso, uma liberdade de escolher, uma liberdade de tomar decisões. E ele escolheu o quê? Desobedecer. E Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Não tinha mulher, não tinha um paraíso. Não tinha serpente, não. Era Satanás, literalmente. Tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus vem jejuando 40 dias, irmão. Fosse um de nós, hein? Ô, rapaz, tem manteiga, passar uma manteiguinha no pão. É porque é assim mesmo, irmão, nos nossos dias. Infelizmente, muitas pessoas trocam Jesus muito fácil. Troca Jesus por um abraço, troca Jesus por um beijinho, troca Jesus por uma noite, troca Jesus por uma saidinha. Não consegue, assim, quando a pressão chega, não sou mais de Jesus, sou de qualquer pessoa, menos de Jesus. E não é para ser assim. Paulo diz que nós temos que ter o mesmo sentimento de Jesus. Tem que haver em nós. Não deve haver inveja em nós. Não deve haver contendas entre nós. Não deve haver contenção entre nós. Não, irmão, a gente tem que se alegrar uns com os outros. Sabe, o meu dever é ajudar, promover as pessoas. Corrigir as pessoas, não é condenar as pessoas, julgar as pessoas ao inferno. Cuidado quando você for falar de alguém, cuidado, irmão. Tenha certeza. Amém? Um falatório seu, se uma pessoa que é imatura ouvir, ela pode prejudicar a vida de alguém. Se você souber de alguém dessa casa que chegou aos seus ouvidos, ou está... Fala comigo, fala para mim, pastor, observe, pastor, fale com fulano, converse com fulano. Não distribui essas coisas para causar divisão dentro da igreja. Nós não estamos aqui para dividir, irmão, nós estamos para somar. Nós estamos para crescer, avançar. Entenda uma coisa, se o seu líder cresce, você cresce também. Se a sua igreja cresce, você cresce também. Há lugar para todo mundo, irmão. Tem canto para todo mundo servir, trabalhar. Não entra numa chamada que não é tua. Às vezes você vê alguém ministrando a palavra, ou ministrando louvor, aí você não tem nem habilidade para aquilo, mas quer entrar no negócio. Porque você quer estar diante dos holofotes. Você não precisa estar diante dos holofotes. O olho que tudo vê não passa desapercebido. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os justos e os maus, os bons e os maus. Então você não está passando desapercebido por Deus, não, irmão. Sabe, às vezes tem coisas que não acontecem na nossa vida como a gente quer e tão repentinamente, porque Deus deve estar tratando teu coração. Deus deve estar te amadurecendo em alguma área, talvez você não suporte aquilo,
Eu já fui assim, já teve um tempo na minha vida que eu achava que eu era maduro demais. E quando algo chegou na minha vida, eu desmoronei e percebi. Só que quando eu percebi, já era tarde, irmão. Já tinha tido prejuízo. Sabe? E eu percebi, cara, eu não era maduro como eu pensava que era. Aí você vai ter que construir tudo de novo. Por causa de uma experiência negativa que você teve. Às vezes a gente não precisa passar por uma experiência negativa, não, irmão. Às vezes já tem experiência demais para tu ver. A Bíblia tem experiência demais para você ver e você não cometer as mesmas coisas. Sabe, às vezes eu fico chocado com as pessoas que cometem erros, aí quer justificar o erro. Ah, mas Abraão também fez, irmão. Sabe, Davi, tem aqueles que gostam de namorar mais de uma pessoa, aí ele diz, rapaz, Salomão teve 600 mulheres, macho. Foi o rei de Israel, foi o homem cheio da sabedoria, sabe? Eu fico chocado com esses crentes que vêm com essas justificativas sem base, irmão. O que está aqui para você não cometer. Pois não é. Usa o nome, né? Usa o nome. Não é para você fazer as mesmas coisas. Está aqui, Paulo está dando um exemplo para nós. Não faça, não seja assim. Faça como Jesus fez. Tem o mesmo sentimento que ele teve. Sabe, eu sei, tem pessoas pregando por contenda e inveja, mas não precisa ser assim não, irmão. Vai ser pregado com inveja e contenda, mas não faz assim. Faz o certo. Prega com alegria, com ânimo, com fervor, com sabedoria, com obediência. É isso que o Senhor quer de nós, irmão. Sabe, nós precisamos mesmo sair dessa zona de conforto, de comodismo. Eu sempre falo que nós não precisamos ficar aqui como se fossem obesos espirituais, cheios de conhecimento, fiscais da palavra. Tem os fiscais da palavra, irmão. Tem os fiscais da palavra. E às vezes os fiscais da palavra, eles nem vivem o que tanto fiscaliza. Alô? Viva a palavra. As versões são importantíssimas. Mas que adianta eu defender versões e não viver as versões? Ou viver a palavra? Viva a palavra, irmão. Melhor versão é essa, é a lida e praticada. Você vai cometer menos erros. Você vai viver melhor no reino. E é isso que Deus quer para nós. Deus não tem prazer no nosso erro. Deus não tem prazer quando as pessoas erram. Mas tem gente que quando alguém erra, está vendo aí? Eu sabia que isso ia acontecer. Aí Deus revelando, se alegra com a queda do irmão, meu irmão. Você já viu isso já? Aí pensa que está fazendo, sabe, a vontade de Deus, espalha. Tu viu aí? Eu sabia, era só questão de tempo, mas nunca me enganou. É assim, irmão. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Eu lembro, agora me lembrei de um episódio aqui antigo. Uma vez eu estava em casa e não estava servindo em nenhuma igreja, aí chegou um pastor lá na minha casa. Foi lá na minha casa, lá no fundinho do bequinho. Aí ele chegou e disse assim, irmão, vamos servir comigo lá na igreja. Eu estava frustrado, eu estava decepcionado com algumas coisas, estava longe mesmo. Aí eu disse, mas pastor, não estou bem, eu estou tentando me levantar aqui agora. Isso há uns anos atrás. Aí ele, não, mas vamos. O pastor tinha tanta confiança em mim, na unção que estava sobre a minha vida, e eu me sentindo assim, aquela pessoa rejeitada, né, de Deus. Mas quando ele começou a conversar, eu comecei a entender, não, ele veio aqui na minha casa, ele me achou, só pode ser Deus. E eu entendendo que aquilo era Deus me chamando de volta, me dando oportunidade, você é importante, você é precioso, você não pode ficar assim, você não pode ficar longe. Começou a vir essas revelações, pastor, eu vou, mas eu vou logo dizendo para o senhor, eu tenho certeza que quando eu chegar em qualquer canto, as pessoas vão questionar. Aí, não se importe com isso não. Aí nessa época esse pastor me chamou para ir ajudar o louvor da igreja, porque não tinha louvor, não tinha líder, não tinha nada. E eu ainda com receio, sabe, antes, rapaz, eu vou. Aí comecei a ajudar os irmãos e tal, louvor, as músicas e tudo mais. Aí daqui a pouco eu estava me apresentando nos cultos, ministrando louvor. Aí as pessoas que estavam lá há 20 anos, 25 anos, nunca fizeram nada na igreja,
Quando me viram tocando e cantando na igreja, rapaz, como é que pode? O pastor já botou esse rapaz aí, eu estou aqui há não sei quantos anos. Ah, não pode não. Ei, pastor, você sabe de onde que veio esse rapazinho? Sabe como é que está a vida dele? Sabe não sei o quê? Começou a pantar o pau no pastor. Mas estava lá, irmão, há 25 anos. Nunca quis pegar um microfone, nunca quis pegar um violão, nunca quis pegar um rinário, sei lá. Nunca quis somar aquela pessoa que estava só fiscalizando a obra. Era o mestre da obra fiscalizando. Mas esse pastor, ele foi assim, bombardeado, irmão. E eu fui conversar com o pastor eu sabia que isso ia acontecer. Porque as pessoas, elas são muito carnal, muito crua. Elas não acreditam no que Deus pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher, não. Tem pessoas que quando você erra uma vez, as pessoas já é pior do que Satanás. Satanás ainda fica persistindo, né, e tentando até de conseguir, mas tem crente que quando o cara cai, já condenou mais do que o diabo, já está na frente do diabo. Já tinha o inferno dele preparado para a pessoa já. Irmão, você está rindo, mas é assim. É assim. Mas Deus não é assim, irmão. Deus, ele usa de misericórdia, de compaixão. Sabe, Deus, que seria de Davi, que seria desses outros que pecaram, mas a Bíblia fez questão de dizer que era um homem segundo o coração de Deus. Tu imagina um homem que adulterou, formou um homicídio, desgraçou vidas, mas a Bíblia diz que ele se arrependeu genuinamente. Houve um arrependimento genuíno, e Deus não jogou fora esse cara. Deus disse, não, ele é o homem segundo meu coração, porque ele era rápido em se arrepender, ele aprendeu, ele soube o prejuízo que ele causou na família, mas ele se arrependeu, ele voltou para o ministério, ele voltou para a chamada. Eu não estou dizendo com isso, irmão, que a gente vai ter agora, o pastor disse que, né, que se eu cometer um erro aqui, ainda vou ter uma chancezinha, quem sabe, não estou falando isso, irmão, a gente precisa ter consciência de crente. Sabe, a gente não precisa ficar se aproveitando de algumas coisas para fazer o errado, porque numa pregação eu ouvi que ia dar certo e vai dar. Não, meu Deus conhece o nosso coração, o Espírito sonda o nosso coração, ele prescruta todas as coisas. Até quando nós não sabemos como orar, o Espírito Santo vem e nos conduz na oração. Então ninguém faz Deus de bobo. Deus não é o bobo da corte, com aquele chapéuzinho cheio de bolinha. Ele não é o bobo da corte. O que nós precisamos ter em nós é a mesma consciência que esteve nele. Consciência de Cristo era, eu sou filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Mas também eu sou homem. E eu preciso agir nessa natureza, para mostrar para os homens que é possível. É possível, irmão, viver uma vida reta, íntegra e santa, diante de Deus e dos homens nessa terra. Porque as pessoas têm um conceito errado de santidade. As pessoas têm um conceito errado de perfeição. Ninguém é perfeito aqui segundo o conceito de homem. Ninguém. Perfeito só tem Jesus. Procure na Bíblia, onde você quiser, onde é que está, dizendo que você é perfeitinho. Não tem. Existe uma carreira para alcançar a varonilidade. Mas você não é. Mas tem um texto que Deus disse para Abraão, lá em Gênesis, que se ele permanecesse na presença de Deus, ele era perfeito. Ele disse, anda na minha presença, Abraão, e ser tu perfeito. Então, segundo esse texto, você pode ser perfeito no sentido de andar na presença dele, ter a presença, carregar para onde for. Quando você tem essa consciência da presença dentro de você, irmão, qualquer coisa que você vai fazer, antes de você fazer, você vai perguntar, opa, está aqui dentro de mim, posso? Vai dar certo? Vai arranhar, vai fazer alguma coisa. A luz acende, irmão. Ninguém faz nada, ou foi sem querer disparar. Fui pego de surpresa. Não existe o pego de surpresa para o Senhor, não tem. Ninguém é pego de surpresa. Quando alguém comete qualquer tipo de erro, de pecado, seja lá qual for, irmão, está começando aqui, ó. A maquinação vem aqui. Por isso que Jesus advertiu, antes do pensamento, corta logo o negócio. Ele diz, olha, ouviste o que foi dito, né? Mas eu, porém, vos digo. A lei dizia que se você for pego em adultério, na prática, no ato, tem que ser apredejado.
Apedrejado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A graça, ao invés de deixar mais light, foi engrossar o caldo antes. Mas eu vou dizer algo para vocês. Se só olhar com mal intenção, já pecou. Palavra de Jesus. Graças a Deus. Só olhar, irmão. Não é se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. Melhor entrar no reino de Deus com o olho só do que teus dois ser lançados no inferno. Se a tua mão direita pecar, corta, joga fora. Melhor entrar no reino de Deus com a mão só do que teus dois ser lançados no inferno. Então antes, vem tudo aqui, irmão. Tudo começa aqui. Davi, quando viu a mulher, quem é aquela mulher? É a mulher de Urias. A mulher tinha acabado de sair do período menstrual, né? As mulheres naquela época, quando elas tinham o seu período lá, elas eram tiradas até o tempo passar. Aí quando elas voltavam, elas iam tomar aquele banho mesmo, aquele banho que as mulheres gostam, aqueles banhos, não é um banho que vocês têm bem banho de lua, como é? Banho prêmio, tá ali, a irmã me ajudou. Aí tomar um banho prêmio, aí a mulher estava tomando um banho prêmio, aí Davi lá, não quis ir pagar, caminhando nos corredores da vida, aí, quem é aquela? A mulher de Urias, tomando banho de prêmio, ó. Aí ele, como o rei, né, diz, traz ela para cá. A Bíblia não diz que ela consentiu, não, irmão. Ele era o rei. Era como se ele mandasse em tudo. Ela foi. E o que acontece? Ela fica grávida, porque ela estava no período fértil, né? Naquela época não tinha essas coisas que tem hoje. E aí ele não sabia que ela ia engravidar, e de repente a mulher engravida. E agora ele está, e agora? O marido da mulher está na guerra. A barriga vai crescer. Quem é esse menino, pelo amor de Deus? Tenho que criar alguma coisa. Começou aqui, ó. Tenho que criar alguma coisa. Rapaz, quando ele vier dessa batalha aí, eu vou mandar ele deixar tudo aqui. Vai se deitar com a tua mulher? Ele, não, eu vou ficar aqui para defender o rei, proteger o rei. Eu vou deixar o rei aqui, sem guarda, de forma nenhuma. Daqui a pouco o rei, rapaz, o que é que eu vou fazer para esse homem se deitar com essa mulher? Embriagou, o caba ficou lá, embriagado na porta do palácio até de manhã, e ele não foi para casa, e nada de se deitar com a mulher. E ele querendo ver uma forma. Só que quando ele viu que não tinha mais nenhuma forma dele conseguir fazer aquele homem se deitar com a mulher dele, que foi que ele pensou, a última forma que eu tenho é botar esse cara na batalha para ele morrer, a mulher morre, eu sou o rei mesmo, né? Não vou deixar ela viúva de qualquer jeito, vou trazer ela, vou cuidar dela, está tudo certo, eu já tive relação com ela, a barriga vai crescer, mas agora ela é a minha mulher. Só que ele não contava, era com o profeta Natan. Aí Natan veio, faz aquela parábola com ele lá, da ovelhinha, né? O cara tinha muitas ovelhas. Aí ele foi lá, pegou só a ovelhinha do outro lá, e matou, e deu para o estrangeiro. E Davi, um cara desse, que ele merece. Rapaz, um cara desse merece é morrer. Ah, o Natan, pois é você. Foi, todinho. Aí o que é que ele diz? Ele cai, agora ele vem à tona, a besteira que ele fez, a burrada que ele fez. E Natan disse, a espada nunca vai sair do meio da tua casa. Deus perdoou ou não perdoou? Perdoou. Ele continuou, a Bíblia não tirou ele a Bíblia nem escondeu o pecado dele, para você ver que essas coisas estão aqui para você não fazer. Deus, como soberano, se ele quisesse manter as coisas tudo em off, ele não tinha inspirado ninguém. Não, essa parte tu corta, essa parte tu tira. Pode botar, eu quero é que vejam. Para não fazer a mesma besteira, a mesma burrada. Mas Deus não jogou ele fora. Deus resgatou aquele homem. Deus trouxe de volta para a comunhão. Estão comigo, irmão? Que a sua atitude seja como a de Cristo. Sabe, ame as pessoas. Prega o evangelho com amor, com ousadia, com intrepidez, com convicção, sem temor, sem medo. Sabe, não causa medo nas pessoas não. Se tu não tem coragem de estar nos lugares, meu irmão, pelo menos ora na tua casa, bota o joelho no chão e vai interceder. Protege, Senhor, protege, Senhor, protege.
Né? Que está com tanto medo, tem que pedir proteção. Protege, Senhor. É que esquece que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que temem, livre e guarda, né? Já está lá, irmão. Se tá em obediência, já está lá. A obediência é o segredo do sucesso. Foi o segredo do sucesso de Jesus. Tem que ser a nossa também. Estão comigo? Você pode ficar de pé? Vocês foram abençoados? Se vocês não tiverem entendido nada, eu posso voltar e começar tudo de novo. Estou brincando. Louvor pode vir, por favor. Irmãos, é muito bom servir ao Senhor. Eu estou muito feliz pelas pessoas que estão chegando, viu, mano? Estou muito feliz pela vida de você, Glauciene, toda a família que estão vindo. Que pegue junto mesmo. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. No reino de Deus, só fica parado se quiser. Só fica parado se quiser. Não é a vontade de Deus, não. Ibermã, Cisneia, viu? Vocês são preciosos para esse tempo aqui. Não tenha dúvida, não. Vocês ainda vão ouvir esse homem pregar, viu? Na hora certa, vocês vão ver ele pregando. Tem uma veia profética nele. Eu não sei, irmão, se aqui tem pessoas com algum problema de enfermidade, que precisa de oração. Eu quero fazer esses apelos aqui agora. Alguém doente, alguém enfermo, algum familiar que precisa de oração. Amém. Sim. Irmãos, eu vou orar pela vida da família da irmã Ramona. Ela recentemente perdeu um ente querido, a sua avó. Ela já estava com uma idade já... Todos nós devemos desejar você viver 90 anos, 95 anos. Isso é uma 92, olha só, longevidade de vida. Isso é uma promessa de Deus, longevidade de vida, isso é promessa. Então, no momento que a gente perde alguém, a gente que está em Cristo sabe, né? Que estar com o Senhor é o quê? Incomparavelmente melhor. Mas nós sabemos que a nossa família sente. É alguém que a gente ama, a gente vai sentir a saudade, não vai estar mais ali. Então a nossa oração, a gente sabe que é pela família mesmo. Para que Deus venha trazer um consolo pelo Espírito, um conforto. Nós vamos orar nesse sentido. Eu quero colocar uma pessoa também hoje que me mandou umas mensagens. Eu não pude ir devido à correria, meu irmão. Sabe, por isso que o Senhor disse que a seara é grande, os trabalhadores são poucos e a gente precisa orar para que Deus envie trabalhadores. Às vezes as pessoas falam, rapaz, não tem isso na igreja não. Não tem o ministério disso não, não tem ministério daqui não. Não tem ninguém para trabalhar. Mas quando tiver gente para trabalhar, a gente cria. E às vezes a gente se sobrecarrega mesmo. E às vezes essa sobrecarga te impede algumas coisas, irmão. E não é assim que Deus quer. Hoje eu tive uma matéria chamada A Família do Ministro. Não é assim que Deus quer, tem que ter um equilíbrio. Sabe, as coisas de Deus e a família, tem que ter equilíbrio. Deus ele pega junto nisso. Então, essa pessoa me mandou uma mensagem hoje, bora por ela, você não veio aqui ainda visitar ela, estou vendo a hora ela morrer e você não vem. Isso me doeu muito, irmão. Porque eu não fui ainda, não é porque eu não quero ir. É porque é tanta atividade que você não consegue, irmão. Amém? Eu sei, tem muita gente sobrecarregada aqui com atividades. Mas, irmão, vai passar, essa carga vai passar. Vai chegar um refrigério, vai chegar pessoas, está chegando pessoas para trabalhar. Vai ser leve, vai ser um fardo suave. Não desiste. Eu não vou desistir, só se me tirarem. Mas desistir eu não vou, não. Amém? Então vamos orar para essas pessoas. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida da família da irmã Ramona. Toda a família, Pai, que tem tido essa perda agora, recente, desse ente querido tão maravilhoso, Pai. Eu oro para que, de fato e de verdade, o Teu consolo, por meio do Espírito, repouse sobre cada um deles. Trazendo um consolo, um refrigério, que venha confortar toda a família, entendendo que ela está agora em um bom lugar.
ela está agora em paz, em um bom lugar. Eu oro para que esse consolo do Espírito Santo repouse sobre cada uma delas. Eu quero colocar diante do Senhor também, Pai, a vida da dona Leni, aonde ela está, aquela senhora, Pai, que também já está em longevidade de vida, mas nunca será a vontade de Deus que alguém morra com doença ou com enfermidade, não. Então eu oro para que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, alcance a vida dela onde ela estiver agora, em casa, aonde ela estiver, e vem sobre ela uma unção de cura sobre a vida daquela senhora, Pai, no nome de Jesus. Assim como aquele centurião mandou o Senhor dizer, pediu para o Senhor lançar apenas uma palavra e o seu servo seria curado. Eu digo, Pai, lança uma palavra. Nós lançamos uma palavra de fé e cura sobre a vida da dona Leni, onde ela estiver, que ela seja alcançada agora, em nome de Jesus. Toda a sua respiração funcionando plenamente, seus pulmões funcionando plenamente, toda a secreção sendo retirada agora de forma sobrenatural, e ela tendo, Pai amado, uma noite tranquila, uma respiração tranquila, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou o seu coração para Jesus, e deseja entregar o coração para Jesus, deseja ter essa nova vida com Ele. Eu quero orar pela sua vida também. Se tem alguém aqui ainda que não entregou o seu coração para Jesus, e nessa noite deseja fazer isso, ei, Deus está te dando uma oportunidade única. Não importa o que tu vai fazer depois. Quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu disse, Senhor, eu vou receber esse Jesus que o Senhor está falando aí, que esse homem está falando. E pode ser que quando eu saia daqui essa noite eu volte a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Sabia nem orar, mas eu estava falando assim com Deus, ó, cheio de autoridade. Mas eu te digo uma coisa, eu não vou desistir de você não. Foi difícil, mas eu estou aqui. Todo mundo salvo? Alguém aí deseja receber batismo do Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? Isso é algo que vem, amado, bem depois do novo nascimento, é para você. Ô, Ramandache, vem cá, vem filho, eu quero orar por ti, vem. Essa menina é minha filha. Não é filha na fé, não é filha biológica, mas também na fé, né? Essa jovem, irmão, ela nasceu ouvindo a palavra, mas ao longo dos anos as coisas aconteceram e ela, de alguma forma, ficou dispersa. E toda a vida que ela vem, ela chora, ela tem vontade realmente de ficar firme no Senhor. Mas às vezes circunstâncias se levantam e às vezes ela dá umas fraquejadas, né? Não é a minha vontade como pai que ela fique assim. Ela já é maior, né? Já tem a vida dela. Eu tenho filhas pequenas. Minha esposa não está aqui, para quem não conhece, talvez para rapaz, eu nunca vi a mulher desse rapaz, né? Ela está trabalhando, irmão. Se você quer ver ela aqui, ora comigo para que Deus providencie algo para ela estar aqui comigo. Mas eu quero sim que a minha família toda, os meus filhos, eu tenho um filho já de 30 anos também, que ainda não está como eu quero. Eu não vou lançar fora. Eu quero que fique aqui, quero que sirva, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Então eu sei que ela tem muita vontade. Às vezes falta uma força, falta alguma coisa, né? Às vezes o profeta de casa não tem a honra que você pode ter. Não é que não exista, que falta honra no profeta. Jesus disse, não existe profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Então talvez um abraço seu, uma palavra sua, possa edificar mais ela do que a minha, que sou o pai. Então só impõe as tuas mãos para ela. Senhor Deus e Pai, eu quero orar por Raquel, em nome de Jesus. O Senhor conhece o coração dela melhor do que o meu. Então oro, Pai, sim, para que o Senhor venha fortalecê-la. Que o Senhor não apenas esteja no seu coração, mas também na sua alma possa ter liberdade para a Tua palavra. Que o Espírito Santo encontre liberdade na vida dela, para mover, para mudar das coisas de lugar. Nós não somos obrigados a nada. O Senhor não nos obrigou e não vai obrigar ninguém. Mas eu oro sim, Pai, para que esse coração seja quebrantado.
para que o novo coração seja dado a ela e ela possa cuidar desse coração, esse novo coração. Sim, Espírito Santo, move dentro dela, trazendo refrigério, consciência, trazendo arrependimento. Sim, Deus, essa é a tua vontade para a vida dela. A tua vontade sempre será que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o meu desejo, não apenas como um pastor, mas como um pai. Que a tua palavra encontre morada, que o teu Espírito encontre morada dentro dela, em nome de Jesus. Deixa eu te dar um abraço. Você pode amar ela, irmão, viu? Você pode abraçar, você pode trazer uma palavra para ela. Ela é tranquila, ela. Vocês foram abençoados? Eu também sou abençoado. Irmão, eu sou abençoado quando eu ministro. Eu sou abençoado quando eu vejo vocês aqui. Fico alegre mesmo. Amém? A sua alegria é a minha alegria. Amém? Então receba essa palavra que em vós foi enxertada e que é poderosa para salvar as nossas almas. Amém? Que o amor do Pai, a comunhão dos santos e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós em Cristo Jesus. Não sai sem abraçar uma pessoa, sem dizer uma palavra de bênção.